Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, seja muito bem-vindo você que está aqui presencialmente e você que está em casa também. Que Deus abençoe a sua vida aí, você com a sua família, que você possa ser muito impactado como eu fui com a palavra, com esse estudo que nós vamos trabalhar hoje. Então, eu desejo que a sua noite seja incrível, não só a sua noite que está em casa com a sua família, mas todos que estão presentes aqui. Deus os abençoe. Gente, que delícia poder voltar a nos reunir presencialmente, apesar dos pesares. Mas estamos aí, né? Eu queria, os meninos já colocaram, completamente é o tema da nossa pregação de hoje. E nós vamos falar um pouco sobre não se conformar com esse mundo. O tema da nossa pregação hoje é completamente. No intuito de nós sermos completos e termos a nossa mente cheias daquilo que há esperança, do que realmente importa. Hoje nós vamos aprender como ter uma mente completa com aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida e experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Bom, você deseja ser completo em Cristo? Quantos aqui desejam ser completos em Cristo? Acredito que todos. Eu queria começar, antes de iniciarmos a palavra, eu queria dar, na verdade, um breve testemunho de como o PGM foi importante na minha vida, na vida da minha família. E eu queria, na verdade, destacar duas pessoas que foram fundamentais para o nosso crescimento espiritual, que me ensinaram a não me conformar com esse mundo e transformar a minha mente diariamente. A pastora Andréa não pôde vir hoje, está com a mamãe fazendo aniversário, e eu queria destacar a vida da Andréa, da pastora Andréa e do pastor Luiz, que foram fundamentais, nossos pastores, discipuladores, nossos amigos, pessoas que caminham conosco há muito tempo. E eles nos ensinaram. Gente, vocês acreditam que eu tinha uma banda de pagode? Vocês acreditam? A gente tocava na noite, eu tinha uma banda de pagode. Então você imagina a cosmovisão, imagina a visão que eu tinha de mundo quando eu entrei num pequeno grupo. E eu falo muito da questão do pequeno grupo, porque para mim foi muito importante. Eu cresci muito num pequeno grupo, aprendi a amar Jesus num pequeno grupo, aprendi a conhecer as Escrituras e ser transformado por ela dentro de um pequeno grupo. E a Andréa, ela foi fundamental, ela foi a minha mãe na fé, ela foi fundamental para o meu crescimento espiritual, e ela me ensinava coisas que eu, de uma certa forma, não sabia, porque cheguei do mundo com uma visão totalmente distorcida, e então encontro a palavra de Deus, as Escrituras, e a Andréa me ajudou muito. O pastor Luiz também, que é um cara que eu admiro muito, é uma referência para mim, enquanto homem. Então, eu me lembro que a Andréa, ela falava assim, cara, quando você chegou aqui na igreja, ela me batizou, nós descemos as águas ali no batismo, ela falou, você parecia uma metralhadora de tantas perguntas que você fazia. E realmente, quando eu me converti, eu tinha uma sede muito grande de conhecer a Cristo e ser transformado por Ele. E eu me lembro que quando a gente recebe, a gente também tem que doar. E eu queria citar aqui um casal, que eu até inclusive, eles não estão aqui em Campo Grande mais, eram supervisores de célula, na época célula, agora PGM, que é o Renan e a Claudinha, que estão assistindo, eles estão lá no Ceará. O Renan hoje passou ele é delegado da Polícia Civil, passou num concurso lá para o Ceará e foi embora. Ele era supervisor do nosso PGM. E o Renan, ele era um cara também que chegou com uma visão diferente do que era a visão cristã. E eu pude caminhar com o Renan, nós caminhamos em discipulado, vivenciamos coisas maravilhosas, e eu pude batizá-lo, dei aula de batismo para ele se batizou aqui na nossa igreja. Ele liderou junto com a Claudinha, que era líder, depois se tornou supervisora. E eu tive o privilégio de celebrar o meu primeiro casamento, primeiro e único, né, na verdade. Eu só celebrei um casamento toda a minha vida. Mas o primeiro casamento que eu celebrei e único foi do Renan e da Claudinha. Então, assim, para mim é um privilégio poder caminhar com eles. E eles se tornaram muitos amigos muito chegados para a gente. Mês passado, mês retrasado, eles vieram para Campo Grande, jantaram com a gente. Então, é um casal muito especial e nós trabalhamos isso dentro dos PGMs. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como ter a mente completa em Cristo. E eu vou trabalhar dentro de um texto que eu amo muito esse texto, que é um texto que o apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12,
no versículo 1 e 2, eu gostaria de que você, nesse momento, pudesse abrir a palavra comigo. Você que está em casa também pode fazer, abra ou acesse a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero te convidar para fechar os olhos nesse momento, vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra, e a sua palavra é a verdade para a gente. Nós entendemos cada vez mais a importância, Deus, de adentrarmos, aprofundarmos nosso coração, nossa mente, na palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Então nós te agradecemos, colocamos esse momento diante do Senhor. Eu gostaria muito, Pai, de ser um instrumento nesta noite, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito, a Tua voz através de mim, falando para impactar uma geração, impactar uma nação. Eu te agradeço pelo privilégio, Deus, de estar aqui compartilhando essa palavra hoje. Então, impacta as nossas vidas nessa noite, é o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Gente, como eu disse inicialmente, eu amo essa passagem, é uma palavra que mexe muito comigo. Nessa passagem nós vemos o apóstolo Paulo, ele trazendo 3 coisas que para mim é fundamental dentro desse texto. Ele aconselha os cristãos, ele exorta os cristãos, e ele traz um troféu, uma recompensa para aqueles que obedecem. Então eu queria tentar extrair o máximo possível o que está por trás desse texto, para que juntos a gente possa entender um pouquinho mais dessa palavra tão linda do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Primeiramente ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas exatamente o que seria, o que Paulo, o apóstolo, quis dizer com apresentar o vosso corpo, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo? Será que eu devo fazer algum tipo de sacrifício em especial? Será que eu devo entregar o meu corpo para ser queimado? Ou será que eu devo fazer alguma coisa que está além da minha condição intelectual para que Deus possa me aceitar de uma forma ou de outra? Quando Paulo, dentro desse contexto, Paulo tem em mente também a questão dos hebreus, que eles ofereciam sacrifícios dos cordeiros perfeitos, quando o povo queria a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Os hebreus ofereciam sacrifícios de cordeiro perfeito, puro, sem mancha. Porém, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista falaria acerca de Jesus. João Batista fala que Jesus, o Cristo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício de animais, neste contexto, ele se torna obsoleto, porque Cristo é o cordeiro perfeito. É o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então, o que seria apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Olha que interessante, o verbo grego para apresenteis, porque apresenteis é uma tradução, o verbo grego é paristeme. Dentre alguns significados ou derivados, significa a palavra ofertar. Então, se eu mudasse, em vez de apresentar o nosso corpo, ofertar o nosso corpo, não fica um pouco mais profundo? Se eu falar apresentar, o que me vem na mente? Me vem na mente um soldado, um oficial, quando chama o seu soldado para que ele se apresente imediatamente diante ali da barraca, sei lá, do lugar onde eles ficam. Então o oficial fala: soldado, apresente-se. O soldado vem, bate continência e fala: sim, senhor, eis-me aqui, ou sim, senhor, yes, sir. Então o soldado, ele se apresenta diante do oficial. Porém, apesar dele estar de corpo presente, pode ser que a mente e o coração dele esteja a milhas de distância, pode ser que ele só esteja ali de corpo presente.
Porém a oferta, quando Paulo fala sobre ofertar, e ele usa esse verbo no grego, ele está dizendo, tudo que você tem, tudo que você é, ao serviço a Deus, você se apresente como um sacrifício vivo a Ele. Em vista de tudo que Deus fez pelo seu povo, em Cristo Jesus, como que nós cristãos deveríamos viver? Nós devemos apresentar o nosso corpo, ou ofertar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Isso é consagração, isso é separação, isso é entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a serviço, como Paulo falaria, eu me desgasto pelo Evangelho. Esse é o sentido do que Paulo quer dizer aqui. Paulo quer dizer, nós devemos nos ofertar, entregar tudo o que temos, tudo o que somos, no altar de Jesus. Nós devemos servi-lo a todo custo, em todos os momentos. O que nós estamos falando aqui é sobre serviço para o reino. Eu fiz a minha liçãozinha de casa. Quem esteve aqui na semana teológica da Escola do Discípulo? Olha aí, o Yuri, você esteve lá também, né, Yuri? Que legal. Eu fiz a minha lição de casa e assistindo um dos vídeos que o pastor Felipe Breder fala a respeito desta carta, do capítulo 12, ele falaria o seguinte: ser um sacrifício vivo, segundo a Escola do Discípulo, nas palavras do pastor Felipe Breder, é estar à disposição de Deus por inteiro. Significa se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga em relação a qualquer área da nossa vida, e passivamente estar disposto a agradecer a Deus por tudo o que ele envia em qualquer área da vida. Então, ser um sacrifício vivo importa em eu entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou nas mãos de Deus. Então agora eu não preciso mais entregar um cordeiro perfeito para a remissão dos meus pecados, mas eu preciso me entregar. Então é como você entrar no mar e entrar até a canela. Na verdade você tem que mergulhar, meu irmão. Aqui Paulo está falando, você precisa mergulhar nas águas profundas do Senhor. Então Paulo continua falando, ofertando nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional, é o culto dentro da razão. Então Paulo aqui nos chama atenção para que nós não estamos mais vivendo somente pela emoção, nós não estamos mais fazendo ou entregando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, somente pela emoção. Não é só o arrepio, ou só eu senti, não, que nós não podemos fazer isso, porque eu já senti vários arrepios, principalmente orando, e a gente sabe que isso vem de Deus, mas aqui Paulo não está falando especificamente sobre isso. Paulo está dizendo, você deve entregar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso deve ser, isso deve vir do intelecto, do consciente. O adjetivo grego aqui é lógicos, que quer dizer exatamente pertencente à razão ou à lógica. Então eu não estou envolvido pela emoção, eu não dou porque eu estou emotivamente envolvido, eu dou porque eu entendo no meu intelecto que isso é o certo a fazer, e eu entrego a minha vida como um sacrifício a Deus. Isso tem ocorrido dentro dos PGMs. Essa semana, o Sávio não está aí não, né? O supervisor Sávio? Tá, ele não está aqui. Essa semana eu participei de uma reunião de oração, na quarta-feira, às 9h. O Sávio, que é supervisor junto com a Isolda, eles são supervisores da nossa coordenação, temos o privilégio de cuidar deles também. Ele mandou no grupo lá, olha gente, a gente vai fazer um meeting de oração, tal, gostaria que vocês participassem. Entraram algumas pessoas, entre eles um casal de líderes, o Marlon e a Érica, que estão inclusive com um bebezinho de 1 ano, e eles estavam lá orando. Numa quarta-feira, 9h, eles estavam lá pagando o preço. Eu tive o privilégio de entrar, compartilhei também uma palavra com eles, e nós oramos por 3 irmãos que estavam naquele lance de entuba, não entuba, precisando de leito, aquela coisa toda, com relação a essa doença. E nós estávamos lá oramos pela economia do nosso país, oramos pelos nossos governantes, pelo Supremo Tribunal, nós oramos por um monte de coisas. E nós estávamos lá, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo uma série, lendo um livro, ou vivenciando qualquer outra coisa, mas eles estavam pagando um preço, eles estavam sendo um sacrifício vivo, eles estavam ali orando e buscando a Deus e clamando por irmãos que às vezes nem sabiam que eles estavam orando.
Eu encontrei hoje no mercado o Sérgio, inclusive ele está nos assistindo, o Sérgio da Viviane. Ele acho que é líder de célula aqui na nossa, de PGM aqui na nossa igreja. Eu conheço ele muito do Grifac, ele foi meu professor de economia na faculdade de administração. E ele ficou 18 dias no semi-intensivo lá, 18 dias internado. Quando eu virei o corredor do mercado, eu encontrei ele e falei, meu Deus, cara, é o Sérgio. Eu falei, cara, nós oramos por você, cara. E eu pude conversar um pouquinho com ele, ele falou, Zé, cara, você não sabe o que é. Ele contou um testemunho tremendo. Nós ficamos acho que uns 30 minutos parados no corredor, atrapalhando o trânsito dos carrinhos lá, e a gente conversando, e ele testemunhando, e enchendo meu coração de alegria, porque eu orei por ele. Eu orei por ele. E como é bom a gente perceber que as nossas orações foram atendidas. E eu me lembrei da quarta-feira, quando a gente estava no meeting de oração lá do supervisor do Sávio da Isolda. Perceba que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para tornar apenas conhecida, mas ela ensina para tornar usual. E ela é ensinada para que nós venhamos a praticá-la. Não adianta nada conhecermos as Escrituras e não praticarmos. Então Paulo continua, e não vos conformeis, depois de falar que ele roga pelas misericórdias de Deus, para que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional, ele continua, e não vos conformeis com este mundo. Mas o que significa não vos conformeis com este mundo? Significa não se enquadrar ao mundanismo e não tomar a forma do mundo. Sabe quando você vai encher uma garrafa de água e você coloca a água ali debaixo da torneira, você percebe que a água toma a forma da garrafa? Ou quando você vai fazer um bolo e aí você precisa colocar ali dentro da forma aquela massa, e aquele bolo vai tomando a forma da forma. Ao escrever não vos conformeis com este mundo, Paulo usa um verbo grego, é meio estranho falar, mas vou tentar. Suschematizo, que significa conformar, que vem do substantivo esquema, que quer dizer forma. Isso quer dizer que quando Paulo fala não vos conformeis com este mundo, ele literalmente está falando, não sejam moldados. Em outras traduções, eles vão falar, e não vos amoldeis a este mundo. Então, Paulo quer dizer literalmente, ele está nos advertindo aos cristãos, não sejam moldados na forma deste mundo, não se acomodem ao esquema mundano. E eu queria chamar um pouquinho esse momento para uma reflexão. Meus irmãos, como nós podemos tomar a forma do mundo? Como que é possível um cristão estar dentro dessa forma mundana? Presta muita atenção. Quando nós permitimos que as coisas do mundo, que são contrárias aos princípios e valores do que as Sagradas Escrituras ensinam, sejam encaradas como normais, principalmente quando falamos sobre cultura. Quando nós cristãos achamos normal o que é contrário à essência das Escrituras, o que é contrário aos valores, aos princípios, muito cuidado. Isso é um sinal que nós estamos tomando a forma do mundo. Eu aprendi uma coisa muito interessante com um irmão, uma vez ele me falou sobre isso, nós estávamos na empresa. A empresa tem muito disso. Sabe quando você entra numa empresa e tem uma pessoa ali que vai te ensinar a fazer o trabalho? E aí você começa a fazer, você fala, nossa, mas isso está errado fazer. Aí a pessoa vira para você e fala, não, mas todo mundo faz assim, isso aí tem tempo que já faz assim, então continua fazendo assim. Não sei se alguém dos irmãos já passaram por uma situação como essa. Porém eu queria compartilhar algo com vocês. Mesmo que se é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, continua sendo errado. Então, eu queria até dar um ênfase aqui para você, principalmente os jovens da nossa igreja. Eu tenho 40 anos, já passei por algumas coisas, já fui mais jovem também, fui criança, enfim, passei por todas essas etapas. Eu queria dar uma ênfase aqui sobre a importância de nós vivermos uma vida santa e não sobre a ótica da cultura. Por que eu estou falando sobre cultura? Porque muitas coisas, elas vêm disfarçadas de diferenças culturais geracionais. O que quer dizer que a cultura mudou, então eu devo dançar conforme a música? Tipo, a cultura mudou, todo mundo faz assim, então eu preciso fazer assim para poder ser aceito. Eu preciso fazer assim, então eu acabo me amoldando às coisas do mundo. E eu queria chamar a atenção para você jovem que está
em casa me assistindo e que está aqui também na nossa igreja. Você é um espelho para uma galera, você é um espelho para uma geração. Eu falo isso porque eu também vivo em gerações diferentes. Eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 12. E de uma certa forma, eu e minha esposa, nós influenciamos as amigas das minhas filhas. Porque elas estão com a gente, às vezes a gente leva meninas para casa. Então a gente acaba influenciando essa geração muito mais nova que a gente. Então, será que eu devo me ambientalizar? Nem sei se existe essa palavra, mas será que eu devo me ambientalizar com o mundo? Meus amigos, meus amados irmãos, o pecado sempre existiu, o adultério sempre existiu, a homossexualidade sempre existiu, lascívias, bebedeiras, facções, dissensões. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, Paulo falaria sobre as obras da carne. Então, todo mundo faz, então ficou normal. Por isso até a pastora André e o pastor Luiz vão fazer uma série muito legal aqui nos sábados. Até a G falou muito bem sobre isso. E nós vamos falar sobre vidas transformadas. Como jovens como nós, com vidas comuns, parafraseando meu pastor Yuri, como jovens como nós, com vidas comuns, podem fazer coisas extraordinárias. É isso, pastor? É isso que você falou, não foi? Como eu e você, pessoas comuns, podemos fazer coisas extraordinárias. Então nós vamos falar isso nessa série. Então não podemos nos amoldar ao mundo. A palavra mundo dessa frase quer dizer, pode ser traduzida por século ou era. Nesse contexto, a palavra onde Paulo fala sobre mundo, onde ele se refere sobre mundo, ele está dizendo aqui sobre o sistema iníquo e pecaminoso que predomina nessa presente era. Essa ideologia da humanidade caída e inimiga de Deus. Então quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo, não tomem a forma deste mundo. Exatamente isso. O cristão deve rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus, porque o nosso padrão é Cristo. Nós temos um padrão para seguir. John Stott diria, nós necessitamos de modelos para copiar. Hoje os jovens têm copiado muito os tiktokers, os youtubers, ou as pessoas que vivem no Instagram. E o que mudou, meus irmãos, falando um pouco sobre pecado, o que mudou das eras antigas para agora é o avanço da tecnologia. Porque antigamente nós não tínhamos a ciência, não víamos as pessoas que a gente admira, ou que a gente não via essas pessoas na sua intimidade, mas Deus via. Hoje a gente pode enxergar uma pessoa, a gente vê, eu gosto muito do André Valadão, por exemplo, lembrei dele agora aqui, e eu olho o que ele está fazendo lá em Orlando. Então assim, isso nos aproximou, mas o pecado continua sendo pecado, independente da geração. Então nós devemos olhar para Cristo. Paulo continua, depois de ele falar, não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo, ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Após advertir os cristãos, dizendo, não vos conformeis com este mundo, ele nos aconselha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que em lugar de nós cristãos sermos moldados ao padrão deste século, nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E olha que interessante, a palavra transformar traduz o verbo grego metamorfou. Eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas enfim. De onde vem a palavra metamorfose. Gente, e pesquisando um pouquinho mais a fundo, esse mesmo verbo metamorfo que Paulo usa para transformai-vos pela renovação da vossa mente, é usado nos evangelhos sinóticos de Mateus, capítulo 17, versículo 2, e Marcos, capítulo 9, versículo 2, para descrever a transfiguração de Jesus. Olha que interessante. Quando Jesus pega então seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e leva para o monte e se transfigura, a Bíblia diz que a face de Jesus brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ele se transfigurou. É o mesmo verbo usado quando Paulo fala, e vocês precisam se transformar pela renovação da vossa mente. Interessante, né? John Phillips diz, o que Paulo quer dizer nesse versículo é que não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde, mas devemos deixar que Deus remodele as nossas mentes a partir de dentro. Olha que interessante. O que Paulo quer dizer nesse versículo é que não devemos permitir
que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde, mas devemos deixar que Deus remodele as nossas mentes a partir de dentro. Eu tenho um tempinho ainda, eu tentei correr porque eu ia acabar furando um pouquinho o tempo, mas eu trouxe uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu acho muito interessante. Por exemplo, os dois verbos principais dessa sentença: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, eles estão no presente passivo. O que isso quer dizer e por que seria importante a gente saber isso? Presta atenção. Em primeiro lugar, ao usar o tempo presente, Paulo tem em mente uma ação contínua. Então, quando Paulo fala transformai-vos, ele não está dizendo assim, você se transformou e você não precisa fazer isso de novo, ou você não precisa fazer isso ou continuar fazendo. A ideia de Paulo aqui, quando ele usa esse verbo no tempo presente, ele está dizendo, vocês precisam continuar se transformando todo o tempo. Isso é uma ação contínua, então ela não pode ser uma ação inconstante ou vacilante, isso demanda todos os dias nós devemos nos transformar. E em segundo lugar, ao usar o verbo na voz passiva, Paulo pretende destacar que não somos autônomos nesse processo. Como observa William Hendricks, Paulo não diz transformem-se a si próprios, mas diz prossigam se transformando. Isso está de acordo com a verdade bíblica de que a genuína transformação é essencialmente uma obra do Espírito Santo. Independe de mim ou de você, mas nós temos a nossa parte. Caminhar e experimentar essas coisas em Deus. A santificação progressiva é algo que implica na participação de nós cristãos. Então, é uma escolha, é um passo que nós damos em direção a Deus. E toda a obra é feita pelo Espírito Santo. Nós continuamos a nos transformar. Então, depois de Paulo falar, nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício, ofertar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, porque é o nosso culto racional, e não se conformar ou não se amoldar aos moldes do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos o nosso troféu, que eu disse no início da pregação, para que nós experimentemos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo apresenta aqui o resultado de tudo isso, para que nós experimentemos, irmãos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente uma mente renovada, que resulta em uma vida profundamente transformada, dia após dia, pode experimentar a vontade de Deus. É somente através dessa renovação santificadora, com base na ação do Espírito Santo, porque nós não somos autônomos nesse processo, que nós nos tornamos habilitados a discernir, a ter discernimento, sabedoria, em toda e qualquer situação, qual é o comportamento que está alinhado à vontade de Deus. Será que isso que eu faço nos meus negócios está alinhado com a vontade de Deus? Será que essa série que eu assisto, esse programa que eu assisto, isso está alinhado com a vontade de Deus? Eu, como sacerdote do meu lar, eu permito coisas, por exemplo, as meninas que assistem as coisas, é obrigação minha saber que o que elas assistem esteja ou não alinhado com a vontade de Deus, porque se eu permito que elas assistam coisas que não estejam alinhados com a vontade de Deus, a probabilidade delas se alimentarem com isso é muito grande. Nós estamos nos alimentando das coisas, quando nós olhamos no Instagram, quando nós olhamos uma série, será que a série que você assiste, jovem, está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida? Deus se interessa sim pelo quanto nós sabemos das Escrituras, mas muito mais pelo quanto praticamos aquilo que sabemos. Eu queria nesse momento orar com você, eu queria pedir para a equipe já subir, prometi que eu entregaria em 30 minutos a palavra, está faltando 1 minuto. Eu queria te convidar nesse momento, meu irmão, a fazer uma reflexão bem profunda, dentro dessa palavra que o apóstolo Paulo entrega aos romanos. É algo que mexe muito comigo, porque quando eu me entreguei a Cristo há 20 anos atrás, como eu disse no começo, eu era pagodeiro. E eu tinha uma visão de mundo completamente deturpada, distorcida, promíscua, porque eu vivia nesse ambiente. Então eu entendo que eu preciso
ler as Escrituras, eu preciso ser uma pessoa que não só conhece as Escrituras, mas eu preciso ser um homem que pratica o que está escrito ali nas Escrituras. Eu preciso entender o que Jesus quer da minha vida. Essa exortação, meu irmão, você que está em casa, que me assiste com a tua família aí, essa exortação de Paulo é urgente para qualquer cristão em qualquer época. Não interessa a cultura, porque a cultura é assim, porque você precisa acordar, porque a gente faz assim agora. Diante de tudo isso, a pergunta que eu quero fazer para você, para que você possa pensar: eu estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo? Ou será que eu estou sendo conformado com esse mundo? Ou será que eu estou sendo moldado por esse mundo, pelo que esse mundo entrega? Eu destaquei a pastora Andréia aqui porque ela foi uma mulher que tem sido, na vida de muitas pessoas, ela é bênção, ela paga um preço gigante, e ela me ensinou isso há alguns anos atrás. Ela me ensinou que eu não poderia me conformar com esse mundo, que eu tinha que deixar o velho homem e permitir com que o novo homem ressurgisse, um homem que temesse a Jesus, que andasse com Ele, para que eu pudesse ser um homem melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um pastor melhor. Eu estou rejeitando todo tipo de comportamento que é contrário à vontade de Deus, ou eu estou deslumbrado pelos valores pecaminosos e transitórios desse mundo? Será que tudo que esse mundo entrega para a gente, será que isso me fascina, me encanta, e eu quero de uma certa forma ser como aquele TikToker ou aquele YouTuber? Meu irmão, se Jesus estivesse aqui, e Ele está, claro, mas eu digo presencialmente, fisicamente, se Ele fosse um YouTuber, nós deveríamos seguir. Tem gente que eu tenho visto nas redes sociais, seguindo pessoas que, desculpa, mas não vale a pena seguir, não tem conteúdo nenhum, e tem milhares de seguidores, milhares de pessoas. Será que esse cara, essa mulher que eu estou seguindo, ela está alinhada com os valores de Deus? Será que eu estou me alimentando do que ela está me passando, e o que ela me passa, isso está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Eu tenho compreendido a severidade da ameaça mundana que me cerca. Nós temos lembrado que o mundo jaz no maligno e ele está ao derredor buscando alguém para tragá-lo. Eu queria orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a Tua palavra, Deus, e nós trememos e tememos diante dela. A Bíblia é o nosso manual de vida, Deus. Se não era, deve ser. Para nós cristãos, a Bíblia é o nosso manual, as Escrituras Sagradas é o manual da nossa vida. Está tudo ali, está tudo revelado. Tudo o que Deus queria revelar para o seu povo, tudo o que Deus queria fazer e falar para o seu povo está escrito nas Escrituras. Que cada um de nós possamos entender, à luz da palavra de Deus, que não há nada nesse mundo que vale a pena imitar. Nós não devemos ser como camaleões que assumem as cores daquilo que nos cercam. A boa notícia é que a vontade de Deus é eterna e Deus é imutável. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco, tempo após tempo, era após era. A Sua palavra não muda, Deus. A cultura sim, o mundo muda, as coisas do mundo modificam, e nós não queremos ser espremidos para dentro do molde mundano, mas nós queremos entender cada vez mais a importância que o Senhor dá para a minha vida, para a sua vida, porque Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E nós te agradecemos, Deus, porque nós queremos entender que a Tua palavra, a Tua vontade, nós queremos experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável para a minha e para a vida dos meus irmãos.
Nós te agradecemos, Deus, por esse momento tão especial que estamos vivendo. E colocamos a nossa vida, eu coloco a vida dos meus irmãos diante de Ti. É o que eu oro, que os meus irmãos sejam impactados e sejam transformados pela renovação das suas mentes. Assim eu oro, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.